Dê liberdade a um dissimulado e ele lhe dirá quem é. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bom, eu fiz esse vídeo com a intenção de esclarecer sobre um movimento que tem aparecido na internet, movimento este da parte de grupos comunofascistas, e também para esclarecer algum católico que tenha dúvidas a respeito, pois estes grupelhos estão tentando colar na saudosa figura do nosso Dom Henrique Soares, o bispo de Palmares, morto este ano, a pecha de bolsonarista e até de fascista. Bom, um desses grupelhos muito ativo na internet é o tal Diário do Centro do Mundo, de um senhor chamado Kiko Nogueira, que neste site teve a pachorra de escrever um artigo acusatório contra Dom Henrique com o seguinte título: Dom Henrique Soares, que fez campanha para Bolsonaro e disse que ciência é precária, morre de Covid-19. Bom, e para corroborar as acusações grosseiras e completamente descabidas que ele faz no seu texto, ele coloca neste site, junto a esse texto, 2 vídeos de Dom Henrique Soares que ele com certeza não ouviu. Ele não sabe que tem nesses vídeos aí. Porque se ele tivesse visto os vídeos e ouvido o áudio, teria claramente desistido logo de cara desse artigo que ele fez, ou então ele é uma pessoa completamente ignorante da língua portuguesa. Bom, nesses vídeos, o primeiro deles falando sobre eleição do dia 26 de julho de 2018, chamado Eleições, Dom Henrique Soares. Dom Henrique aparece sendo entrevistado por um rapaz aconselhando as pessoas a como votar, aquela recomendação que todo bispo católico faz todo ano, sempre que há eleição, né? Vote em candidatos que sejam contra o aborto, essa é a regra da Igreja Universal Católica. Um candidato que respeite todas as religiões, inclusive a católica, ou principalmente a católica, mas a todas em geral, sem distinção, né? Mas quando ele chega na parte política, a coisa fica escandalosamente clara e vai na direção oposta. Ele diz: um candidato que respeite a autonomia dos poderes, que respeite as instituições democráticas. Ele chega a descer em detalhes, por exemplo. O candidato tem que ter um pavio longo. Estou tentando reproduzir o mais textualmente possível as palavras de Dom Henrique, né? Um candidato com pavio longo, um candidato que saiba negociar com o Congresso, que não chegue batendo na mesa dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou resolver como um salvador da pátria. Quer dizer, quem não vê nesses indicativos uma clara orientação anti-Bolsonaro? Bolsonaro não se enquadra nesse perfil. Sobre a questão da pandemia, a coisa fica pior ainda. Num vídeo chamado Coronavírus, Dom Henrique Soares, o Dom Henrique, de fato, fala que a ciência é precária. Mas ele fala claramente no sentido de que a ciência não vai conseguir curar todo mundo, não vai salvar todo mundo, que o vírus fatalmente vencerá diversas batalhas, muitas batalhas contra a ciência. Então, ele logo a seguir diz: tenha cuidado com você, tenha cuidado com o outro, faça isolamento social, esse vírus não é brincadeira. Quer dizer, quando foi que isso um dia coube no discurso do senhor Bolsonaro? Nunca, nunca. Então, o Dom Henrique, esclarecendo bem, não se coloca assim claramente anti-Bolsonaro contra qualquer candidato, mas ele de forma nenhuma pode ser associado a Bolsonaro ou qualquer outro candidato, que tudo que ele faz é regras gerais, é falar sobre coisas gerais, e ele não desrespeita de forma nenhuma a ciência, ou diminui a ciência quando diz que ela é precária. Ele apenas recomenda as pessoas a se cuidarem mais, a terem cuidado, justo o contrário do que este homem na presidência fala. E
Eles também ficam mordidos por causa da frase de Dom Henrique, dizendo que a pandemia é um sinal de Deus. Mas é um sinal de Deus porque lida espiritualmente. A pandemia, é claro, é um fenômeno natural. Sempre aconteceram pandemias no mundo e sempre vão acontecer se o mundo durar ainda muito. De forma nenhuma, Dom Henrique quis dizer que era um castigo de Deus, era um sinal do fim dos tempos, qualquer coisa assim, como os fundamentalistas de algumas seitas e até católicos falam. Mas o que Dom Henrique quis dizer com isso é que a pandemia, ou fenômeno biológico, sociológico, político, econômico, etc., que a gente está vivendo hoje, precisa ser lido também espiritualmente. Não se trata apenas de escapar do vírus, se trata de fazer uma reflexão profunda sobre a condição humana, sobre as diferenças gritantes entre os países, sobre a pobreza, o excesso de pobreza. O Papa, sabiamente, tentou chamar as nações do mundo para uma grande união, a fim de enfrentarem todas juntas essa pandemia, cessar as guerras, porque muito pior que essa pandemia será se essa agressividade, esse desrespeito pelo outro continuar e a coisa acabar descambando para uma guerra de grandes proporções, porque as três principais potências do mundo estão na mão de homens despreparados, claramente despreparados e dispostos a ir até as últimas consequências. E isso não pode acontecer. Então, é nesse sentido que você tem que fazer a leitura desses fatos. A vida humana é frágil, nós temos uma grande tecnologia, nós temos muita coisa, mas a nossa tecnologia, o nosso conhecimento é precário. Vem um vírusinho, um bichinho que ninguém nem consegue ver e sai fazendo esse estrago todo. Vamos refletir espiritualmente sobre isso e nos converter para poder o mundo melhorar. Agora, o Diário do Centro do Mundo também, né, o seu Kiko Nogueira, aponta como indício do fascismo de Dom Henrique, né, o fato de ele condenar perentoriamente aquela peça nojenta, aquela peça desrespeitosa, profana, no sentido mais negativo desse termo, feito pelo aquele grupinho de humor chamado Porta dos Fundos, né, do Fábio Pochá, o queridinho lá da Rede Globo, não sei porquê. Então, por conta disso, ele é fascista. Então, daqui para frente, a esquerda brasileira é tão criativa, não tem mais nada, acho que não tem mais nenhuma opção, não tem mais nenhum projeto para o Brasil. Então, começa a criar essas coisinhas. A atual deve ser, quem não gosta dos Porta dos Fundos, né, do humor do Porta dos Fundos, é fascista. Bom, isso não merece nem que a gente passe mais tempo refletindo sobre isso. Bom, uma outra coisa, então, queria nesse momento ressaltar o valor, a importância da liberdade de expressão, como isso é positivo, como isso é valioso para as relações humanas e para as relações políticas. Porque no tempo da ditadura militar, quando havia toda aquela repressão e tudo mais, essa gente que hoje está fazendo esses ataques tão grosseiros contra a Igreja Católica e seus membros mais eminentes, essa gente vivia junto dos católicos. Jesus Cristo e Marx queriam a mesma coisa, queriam justiça social também, teologia da libertação. A gente concorda com muita coisa da teologia da libertação, a gente estava junto dos jovens. Não, vamos fazer uma composição, os católicos, mas tudo para ganhar a gente naquele momento e depois se mostrar, e depois se mostrar dessa maneira, né? E imaginar, né, que um homem tão preparado como Frei Leonardo Boff, né, largou o sacerdócio para se juntar a essa gente. É muito triste, é muito triste. Mas a vida prossegue e nós estaremos sempre atentos e prontos para a luta, porque esse é o dever do cristão e do católico. Nós não desistimos, nós não aguardamos, nós não baixamos as armas, não antes da vitória final, da vitória de Jesus Cristo. E eu queria terminar esse vídeo lendo o seguinte: no momento atual, é uma grande honra para nós, os católicos, né, sermos atacados por gente tão desrespeitosa para com os fatos e a pessoa do nosso santo bispo. Embora melhor seria, sem dúvida, que essa gente se convertesse. Para Dom Henrique, isso é só mais um sinal de sua incontestável santidade e de sua fiel imitação de Cristo. Muito obrigado.